Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos a mais um dia de atividades, mas não um dia de atividades comuns. Hoje nós temos a honra e a imensa alegria espiritual de podermos ter conosco a doutora Irvênia Prada, pela primeira vez na cidade de Orlando e aqui em nossa casa. Doutora Irvênia é veterinária, professora titular da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Veterinária, dos cursos de graduação e pós-graduação, onde recebeu o título de professora emérita. Mas tenho certeza que, de todos os títulos imensamente adquiridos e reconhecidos dentro do mundo profissional, doutora Irvênia recebe o maior título, que é o de trabalhadora espírita. Ela é palestrante, escritora e trabalha ativamente pela disseminação da doutrina espírita, em defesa dos animais, trabalhando ativamente na Associação Médico Espírita Brasileira, onde trabalhou lado a lado, e tenho certeza que até hoje, no mundo espiritual, com a doutora Marlene Rossi. Ele escreveu vários livros em defesa do bem-estar dos animais. Hoje nós vamos ouvir uma palestra do último livro dela. Acredito que seja o último livro dela. Talvez não, né? Mais outros depois, né, doutora Irvênia? Mas um dos livros dela mais recentes, O Cérebro Triuno, em coautoria com o doutor Décio Iandoli e com o doutor Sérgio Lopes. Doutora Irvênia, nós não temos como lhe agradecer. Nós sabemos do tamanho do seu ministério. E no mundo pandêmico, onde as esperanças estão escassas para tantas pessoas, ouvir sua palavra, onde tantos de nós ainda estamos... Aqui em Orlando estamos começando a abrir, a sair, mas muitos de nós se encontram em situação muito difícil. Então, ter a sua presença entre nós hoje é um estímulo espiritual, é uma alegria espiritual, a nossa gratidão realmente não tem limite. Meus queridos amigos, nós vamos passar a palavra agora à doutora Irvênia, e ela vai apresentar o molde do seu trabalho hoje. E quando terminarmos tudo, eu tenho algumas notícias para dar para vocês. Eu acho que vai ser de alegria de todos também. Então, a palavra de pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos proteja, aonde quer que nós nos encontremos nesse instante. Que o Senhor nos refrigere a alma na noite de hoje. Muito obrigada. Tá bom assim, Carlos? Não, põe aqui, ó. Aqui? Aqui, ó. Aqui, né? Uhum. Tá bom. Olá, caros amigos, muito boa noite. Eu estou muito feliz com essa tarefa junto a vocês. Agradeço a Lívia a oportunidade dessa tarefa e desse encontro, né? Estou muito feliz mesmo. Então, hoje eu trago para vocês esse assunto que faz parte do nosso livro, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, não é? Então, eu vou contar rapidamente como é que nós tivemos ideia de escrever esse livro. Então, foi assim. Eu estava com a doutora Marlene Nobre em viagem, eu tive o privilégio de conviver com a doutora Marlene durante muitos anos, viajei muito com ela, me hospedei em hotéis junto com ela. Então, numa dessas viagens, eu comentei com ela, doutora Marlene, tinha acabado de ser publicado um trabalho feito por médicos da Associação Médico Espírita do Brasil, capitaneados pelo Dr. Giancarlo Lucchetti. O que eles fizeram? Eles fizeram uma varredura das 16 obras de André Luiz, coletaram todas as informações relativas à glândula pineal e fizeram uma comparação dessas informações, exaradas por André Luiz, com informações da área acadêmica,
Olha, ficou um trabalho maravilhoso, né? Então, eles publicaram nessa revista de alto impacto de publicação, e a revista, e esse artigo, então, foi, assim, um sucesso. Inclusive, nas palestras, os autores dizem que, a partir desse trabalho, a partir desse artigo, Chico Xavier e André Luiz fazem parte do PubMed, que é um dos principais bancos de consulta na área da saúde, na área principalmente da medicina, né? Então, diz, doutora Marlene, eu acabei de publicar o meu livro lá na faculdade de Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária, a matéria que eu lecionei durante muitos anos. E eu tinha também feito um estágio na Faculdade de Medicina, estudando o cérebro humano. Então, eu estava com muita vontade de pegar essas informações da área acadêmica sobre o cérebro e contrapor com informações sobre o cérebro que constam da literatura espírita, particularmente das obras de André Luiz. Uma delas é No Mundo Maior, o mentor é Calderaro, e lá está escrito assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu fiquei tão animada com essa fala de Calderaro, por quê? Porque quando eu estudei o cérebro humano e fui estudar o cérebro dos animais, eu percebi que o modelo de construção de um e de outro é exatamente o mesmo. E eu concluí que as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Ou seja, o que varia de espécie para espécie, comparativamente ao cérebro humano, é a quantidade de neurônios e a maior ou menor complexidade das circuitarias neurais formadas por esses neurônios, né? Então, a doutora Marlene disse assim: olha, Irvênia, fazer um artigo é impossível, porque o cérebro tem muita estrutura. Você precisa escrever um livro, faça isso. Eu fiquei muito entusiasmada, imediatamente, então, eu me encontrei com o Dr. Sérgio Lopes, convidei ele para fazer a parte de neurofisiologia, uma vez que eu ia tratar do aspecto de neuroanatomia funcional. E, em seguida, também convidei o Dr. Sérgio Lopes, porque ele tinha escrito um livro sobre leis morais. E quando eu tinha comentado esse assunto com ele, ele falou: Irvênia, dá para distribuir blocos das leis morais nos diferentes andares da casa mental, conforme considera Calderaro. Eu falei: pronto, então está formada a autoria também triuna desse livro, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, né? Esse livro nos deu muita satisfação, porque além da feitura do livro, nós tivemos um convívio fraterno durante um ano, né, em que ficamos trabalhando com o livro. E depois também o livro tem nos trazido muita alegria, porque tem desdobramentos. A gente está pensando até, quem sabe, em fazer mais alguma coisa a respeito, né? Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é uma visão bem geral de como do contexto do livro. Vou falar mais ou menos de algumas coisas, vou fazer alguns destaques e vou falar rapidamente o que o Dr. Décio fez e o que o Dr. Sérgio fez também nessa parte, né? Então, o que André Luiz, no Mundo Maior, aliás, é Calderaro quem dá essa explicação, ele comenta no livro No Mundo Maior, especialmente a partir do capítulo 3. Eu chamo a atenção do fato de que a primeira edição desse livro é de 1947, portanto, nós temos em relação à ciência algumas estruturas que tiveram informação privilegiada, tiveram informação anterior à informação acadêmica, como nós vamos ver, né? Então, Calderaro diz assim: olha, a nossa casa mental tem 3 andares. Cada um dos andares interage com uma parte do nosso cérebro. O primeiro andar diz respeito ao arquivo do nosso passado. Tudo que nós vivenciamos nas encarnações anteriores, a nossa memória está retida aí no primeiro andar da nossa casa mental, que interage com a porção mais profunda do nosso cérebro, que Calderaro chama de cérebro inicial. Então, aí nós temos atos de instinto, de automatismos. O segundo andar diz respeito ao momento, ao aqui, ao agora, ao presente, as nossas aquisições que nós fazemos com o nosso esforço e com a nossa vontade. Contempla, ele diz, o córtex motor. Eu vou mostrar para vocês que na minha leitura eu coloco mais alguma coisa do meu entendimento a respeito do que Calderaro considera como
a parte do cérebro correspondente ao segundo andar da nossa casa mental. E, finalmente, o terceiro andar diz respeito ao nosso futuro, aquilo que nós idealizamos, os nossos ideais, as nossas metas, e trabalha como a parte do lobo frontal. Olha que bonito, né? Então, vamos ver o que nós fizemos com essas informações, particularmente com essas informações de Calderaro no livro No Mundo Maior. Bem, o Dr. Décio, que fez a segunda parte, ele tratou do conceito, da conceituação de mente, de consciência, ele falou dos liames da interface físico-etérica, ele falou de neurotransmissores, neuromoduladores, hormônios. Depois ele tratou também da assimetria, entre aspas, funcional, que existe entre os dois hemisférios cerebrais, né? O hemisfério esquerdo, ele é considerado mais como sendo o hemisfério intelectivo, matemático, racional, e o hemisfério direito, ele é considerado o hemisfério da mística, da poesia, da arte, não é? Então, eles têm, do ponto de vista funcional, entre aspas, uma assimetria. Ele tratou também, com muito detalhe, da glândula pineal, falando não só da secreção da melatonina, de outros produtos que a glândula pineal secreta, mas também da pineal como janela do espírito, uma vez que ela tem estruturas minerais que funcionam como receptores de campos eletromagnéticos, né? Portanto, funcionam muito bem no mecanismo mediúnico e até nos processos obsessivos. Então, ele falou bastante da glândula pineal. O Dr. Sérgio Lopes, como ele tinha escrito esse livro das leis morais e saúde mental, o que ele fez? Ele pegou todas as leis morais que constam do terceiro livro do Livro dos Espíritos e ele distribuiu assim. Olha, no primeiro andar da casa mental, que trabalha com o cérebro inicial, ele colocou aquelas leis bem primitivas. A gente, quando estava encarnado lá nas cavernas, na época da Pedra Lascada, a gente trabalhava com essas 3 leis. Lei de conservação, lei de reprodução e lei de destruição. Porque o nosso psiquismo só tinha capacidade para nós defendermos o nosso território, defendermos o nosso corpo físico e reproduzir a espécie, não é? Então é isso. No segundo andar da casa mental, que diz respeito ao nosso presente e trabalha com uma grande parte do córtex cerebral, ele colocou aquelas leis com as quais nós trabalhamos no presente. Lei de sociedade, lei do trabalho, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. Essas leis são muito bonitas. O Dr. Sérgio fez um trabalho muito bonito. E, finalmente, no terceiro andar da casa mental, que diz respeito ao nosso futuro, trabalha com uma parte do lobo frontal, ele colocou as leis. A lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade. E depois ele trata também da perfeição moral, que é, digamos assim, o coroamento da sofisticação dessas leis, né? Porque a gente vê desde leis muito rudimentares, como é a lei de destruição, de conservação e de reprodução, e nós vamos trabalhando no presente com outras leis, até chegarmos ao exercício de leis muito sofisticadas, que é a lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade. Então, é um trabalho realmente muito bonito. Bem, então eu vou falar para vocês agora que leitura eu fiz a respeito dessa consideração de Calderaro, de que a nossa casa mental tem 3 andares e cada um dos andares trabalha com uma parte do cérebro. Então vamos lá. No cérebro inicial, eu considerei na minha leitura todas as estruturas neurais subcorticais. Para quem não é da área, eu vou fazer uma decodificação. As outras 2 partes, o andar do meio, que é do presente, e o terceiro andar, que é do futuro, trabalham com regiões do córtex cerebral. O que é o córtex cerebral? É uma fina camada de substância cinzenta que reveste externamente os 2 hemisférios cerebrais. Ora, por dedução, se o segundo andar, o terceiro andar trabalham com o córtex cerebral, o que sobrou do cérebro constitui o cérebro inicial. Então, na minha leitura, o cérebro inicial, assim chamado por Calderaro, contempla todas as estruturas neurais abaixo do córtex cerebral. Portanto,
subcorticais, né? Vamos ver, então, rapidamente quais são. Eu vou fazer uma coisa bem explicadinha, porque tem muita gente que não é da área, não é? Mas que vai entender perfeitamente. Então, olha, o que eu estou mostrando aí é a face medial, a face de dentro do hemisfério cerebral direito. Então, é como se a gente tivesse cortado a cabeça no meio e a gente está vendo por dentro o hemisfério, o que nós chamamos de antímero direito, não é? Então, olha, faz parte, como estrutura neural subcortical, essa região aqui bem do meio, olha, que é a chamada região talâmica, ou região do diencéfalo. Depois eu vou pôr esse nome em outra figura, né? A região talâmica. Depois, que mais que faz parte dessa região? O tronco encefálico, que é essa estrutura toda aqui, abaixo do cerebelo. O cerebelo é outra estrutura também do cérebro inicial. Ainda, o sistema límbico, que é um conjunto de estruturas, são várias estruturas que trabalham com a expressão de comportamentos acompanhados de emoções. Mas o sistema límbico, ele não tem muito a ver com emoções emanadas de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, sabe? São aquelas emoções mais primárias, as emoções mais primitivas. Então, o sistema límbico trabalha com a expressão de comportamentos acompanhados de emoções primárias. Bem, e ainda faz parte do cérebro inicial alguns núcleos da base. O que é núcleo? Olha, aqui tem um corte transversal do encéfalo humano. Então, nós estamos vendo essa partezinha mais clara, tá vendo? Olha, é uma camada fina. Ela fica assim em sulcos e relevos. É o córtex cerebral. O que está em mais escuro é fibra nervosa. Então, tem, diferentemente do córtex, que é uma lâmina, tem umas massas de substância cinzenta profundamente situadas lá nos dois hemisférios cerebrais. Olha, então eles formam núcleos, chamados núcleos da base. Alguns núcleos da base também fazem parte do cérebro inicial. E ainda tem uma estrutura muito importante que faz parte da região talâmica, que é nada mais, nada menos do que a glândula pineal, né? É uma estrutura pequena, vocês estão vendo aqui, olha, é uma estrutura ímpar, pequena, mas que tem uma importância muito grande. Vocês estão vendo, então, quanta coisa, quanta estrutura tem compondo o cérebro inicial? Porque, de fato, esse cérebro inicial é uma região de muita importância mesmo, como a gente vai ver. A região intermediária, que trabalha com o segundo andar da casa mental, segundo Calderaro, eu fiz a seguinte leitura: contempla estruturas neurais componentes do neocórtex cerebral. Quando a gente fala em córtex ou neocórtex, aquele que reveste os dois hemisférios cerebrais, é a mesma coisa, né? Então, é todo o neocórtex cerebral, eu estou mostrando aí a face lateral do hemisfério cerebral esquerdo, e do outro lado eu estou mostrando a face medial do hemisfério cerebral direito. Todas essas áreas coloridas são do córtex cerebral ou neocórtex. Então, eu fiz a seguinte leitura: fazem parte da região intermediária todas essas estruturas, menos a área pré-frontal de cada um dos hemisférios. O que é isso? A área pré-frontal é a região mais anterior dos lobos frontais, não é? Então, aqui eu estou mostrando para vocês as regiões do córtex cerebral que fazem parte da região intermediária, correspondente ao segundo andar da casa mental, e a região correspondente ao terceiro andar da casa mental, que é a parte mais anterior dos lobos frontais, dos dois hemisférios, a chamada área pré-frontal. Então, vou mostrar para vocês com mais detalhe. Olha, aqui nessa figura de cima, nós temos a face lateral do hemisfério cerebral direito, e aqui a face medial do hemisfério cerebral esquerdo. Então, eu pintei de várias regiões o lobo frontal, porque ele tem uma região que é motor em vermelho, tem essa região aqui na face lateral, que é a da linguagem, é uma região já de processamento da linguagem falada ou linguagem escrita, é chamada área de Broca. E tem essa que eu pintei em azul, que é a área pré-frontal.
Então, a área pré-frontal, o que ela faz? Por que é a área do cérebro que trabalha com os nossos ideais, as metas que nós queremos atingir, o nosso nível de moralidade e de intelectualidade? Essa área, ela tem uma estrutura, mesmo em relação ao restante do córtex cerebral, ela tem uma estrutura mais refinada, mais sofisticada. E ela trabalha com as chamadas funções de cognição, funções cognitivas, ou seja, todas aquelas funções relacionadas à nossa intelectualidade. Então, tipo, olha, associação de ideias, crítica de situações, a gente fazer planejamento para o futuro, mecanismos de aprendizado, mecanismos de memória, aquela coisa de que, de repente, a gente, nossa, caiu a ficha, eu entendi, eu captei o que está acontecendo. É trabalho do terceiro andar da nossa casa mental, mediado com o córtex da área pré-frontal, né? Então, até aí nós estamos muito bem explicadinhos a respeito da minha leitura, que estruturas do cérebro fazem parte do cérebro inicial, da região intermediária e dos lobos frontais, né? Bom, como seria muito maçante eu ficar falando de cada estrutura, o que eu faço no livro, né? De cada estrutura que faz e como colabora a serviço do espírito, eu vou mostrar para vocês alguns destaques. Eu selecionei algumas coisas mais interessantes e vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Olha, alguns destaques. O primeiro destaque que eu vou fazer é uma recomendação de Calderaro, da necessidade de livre trânsito nos 3 andares. Porque muitos de nós, às vezes, motivados por alguns problemas, motivados pela nossa vontade, a gente estaciona num dos andares, né? Então, Calderaro recomenda: há necessidade de livre trânsito pelos 3 andares da nossa casa mental. É claro que, como nós estamos a todo momento vivendo o presente, nós estacionamos, não é que nós estacionamos, nós vivenciamos o nosso dia a dia em maior tempo, com ocupações do segundo andar da casa mental, trabalhando com aquelas leis de sociedade, de liberdade, né? Então, é claro que isso acontece, mas nós temos que transitar pelos 3 andares. Olha o que Calderaro nos recomenda. Porque André Luiz, quando eles estão tratando disso, André Luiz faz o seguinte comentário em relação a Calderaro. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral? Olha a resposta de Calderaro. As escolhas do nosso presente devem ter base nas experiências do passado e nos ideais a serem conquistados no futuro. Eu fiquei pensando que exemplo eu poderia dar em relação a essa fala de Calderaro. Então, pensei assim: vamos supor que eu tenha dificuldade de perdoar, por algum motivo do passado, alguma vivência do passado. Eu trago isso para a minha encarnação presente, né? Ou para o momento presente, porque pode ser um evento que tenha acontecido ainda nessa encarnação. Bem, então, se eu quero ser amanhã um espírito mais evoluído, mais amadurecido do que eu sou hoje, então eu tenho que trabalhar no presente, com essa base no passado, reconhecendo que eu tenho uma dificuldade de perdoar, trabalhar com isso, visando que na etapa de um futuro mais próximo ou a médio prazo, eu possa vencer essa dificuldade. Então, olha como é importante essa fala de Calderaro, porque ele está nos dizendo, né, da importância e da necessidade do livre trânsito nos 3 andares. Então, nós podemos lembrar, nesse mesmo livro, No Mundo Maior, ali pelo capítulo 4 e 5, o caso de Pedro e Camilo. É um processo obsessivo grave. Pedro assassinou Camilo, quem lê o livro vai se lembrar, né? Com o tempo, ele vai entrando em complexo de culpa, de remorso. O que ele faz? Ele estaciona no 2º andar. Ele trabalha dia e noite, ele vira um workaholic porque ele quer, assim, ocupado no trabalho, ele procura anestesiar o seu complexo de culpa, né, o seu remorso. O doutor Sérgio Lopes, quando eu fiz esse comentário da minha parte, que é a primeira, o doutor Sérgio Lopes, lá na 3ª parte dele, como ele é psiquiatra, ele pegou esse gancho e fez um comentário muito bonito, dizendo que, de fato, Calderaro está certo, porque, às vezes,
ele recebe pacientes lá no consultório dele que têm essa disposição de trabalhar em excesso, além dos limites até do cansaço do corpo físico, e isso representa um sintoma de desequilíbrio mental, né? Então, às vezes, esse estacionamento no segundo andar, com imersão excessiva no trabalho, pode representar-se um sintoma de desequilíbrio do nosso psiquismo e nós precisamos buscar ajuda. Estacionamento no primeiro andar. Eu representei essa figura de Nabucodonosor, pintura de William Blake. Nabucodonosor foi rei da Babilônia, e o caso obsessivo dele consta do relato bíblico de Daniel, né? Capítulo 4, versículo 33. Então, o que aconteceu? Esse capítulo 4, versículo 33, conta que Nabucodonosor, ele se despiu, ele foi morar nas matas, ele andava à semelhança dos animais, apoiado nos quatro membros, cresceram-lhe as unhas e os pelos, e ele emitia sons guturais, ou seja, na linguagem de André Luiz, ele voltou ao estágio da animalidade anterior. Não que isso seja ruim, o estágio de animalidade, é um estágio primitivo, não é? E nós precisamos dele para poder trabalhar o nosso psiquismo naquela fase. Então, normalmente o doutor Sérgio fala que os casos depressivos, os casos de obsessão grave, a pessoa tem essa tendência a se recolher no primeiro andar da casa mental. A pessoa fica com uma atitude assim, uma postura, né, dobrada, ela fica muito entristecida, ela não tem interesse em nada do presente, e ela fica mesmo imersa, às vezes retida até por ideias fixas de cenas do passado. Para a gente sair dessa imagem, que não é nada bonita, né? Sempre eu peço desculpas a esse espírito, né, de Nabucodonosor, quando eu apresento essa imagem. Porque depois de 7 anos, também conta o relato bíblico de Daniel, que ele, em determinado momento, ele se lembrou de louvar a Deus. Teve um momento, então, em que a sua percepção foi captada pelos espíritos auxiliares, e ele acabou sendo auxiliado e saiu desse processo obsessivo de subjugação, né? Então, retenção no primeiro andar. E retenção no terceiro andar da casa mental? É claro que nós temos os nossos momentos de prece, de meditação, de reflexão, subimos as nossas escadas e ficamos lá no terceiro andar, né? Mas o que não é recomendável é a permanência em estados contemplativos assim permanentes, não é? Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um alerta. No capítulo 17, item 10, está escrito assim: o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-la, né? E quando a gente fala em caridade, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta ótima que Kardec faz aos espíritos, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? A resposta é surpreendente, porque assim, caridade implica em benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, não é? Então, todo esse contexto da benevolência, da indulgência e do perdão, nós só vamos exercer na vivência social. Lei de sociedade é uma das leis do segundo andar da casa mental, né? Então, repetindo o alerta de Calderaro, há necessidade de livre trânsito nos nossos 3 andares da casa mental. Olha o que Chico Xavier nos traz. Ontem, passado, amanhã, futuro, hoje, agora. Ontem foi, amanhã será, hoje é. Ontem, experiência adquirida, amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir, através da nossa vontade e através do nosso esforço, né? É muito interessante, porque num dos centros espíritas que eu trabalhei durante muitos anos, lá em São Paulo, nós tínhamos uma companheira que ela, na prece final, ela sempre dizia assim: Jesus, abençoa o nosso esforço. E eu prestava atenção naquilo, eu dizia, olha, não é que ela tem razão?
Porque o que a gente pode fazer por nós, né, e pelo próximo é colocarmos a nossa boa vontade através dessa vontade ativa e fazer um esforço para realizar as tarefas, não é? Então, recentemente eu encontrei com ela, depois de algum tempo, e eu me lembrei disso. Eu falei, imagina, você é tão querida, você fazia aquela prece lá, pedindo para Jesus abençoar o nosso esforço, né? Então, olha que Chico Xavier está dizendo isso, né? Hoje, o agora, o presente, é a nossa hora de fazer e de construir as nossas escolhas, né? Então, isso é muito bonito mesmo. Outro destaque que eu quero comentar com vocês é a ligação da mente com o cérebro. Então, eu já fui colocando aí, né, que a mente se liga ao cérebro inicial, mas às vezes quando eu coloco isso para as pessoas, então todo mundo diz assim, Irvênia, mente, inteligência, consciência, que é uma coisa tão importante, né, tem que se ligar lá com o lobo frontal, com o terceiro andar da casa mental. Falei, não, mas não é. O Calderaro já está falando isso, e a própria ciência acadêmica admite hoje que a mente, a consciência, ela se liga no primeiro andar da casa mental. Aliás, ela se liga ao cérebro inicial, lá na parte mais profunda do nosso cérebro. Então, lembrando já, desde Descartes, né, século XVII, grande filósofo da chamada Revolução Científica, ele já soltou essa, olha, de onde ele tirou essa informação? A pineal é a sede da alma. Esses dias eu comentei com uma pessoa que é historiador, que dá curso de filosofia, e eu falei, de onde será que René Descartes tirou essa informação de que a glândula pineal é a sede da alma? Então ele disse, olha, Ivênia, Descartes, ele era um grande estudioso do corpo humano, do cérebro, ele tinha ligações com várias pessoas eminentes dentro da ciência, então, considerando que a glândula pineal é uma estrutura ímpar do cérebro, ela é de fácil acesso e ela representa o centro de massa do cérebro, então, acho que não foi difícil ele chegar a essa conclusão, né? Mas é uma informação mesmo extraordinária, a gente lembrando que Descartes é do século XVII. Bom, o cérebro inicial e sua ligação com a mente. Vamos ver, então. O que a literatura espírita fala a respeito da ligação da mente com o cérebro inicial? Eu vou recorrer agora a alguns outros livros de André Luiz. Por exemplo, Missionários da Luz, e a primeira edição de 1945, no capítulo 2, que se chama Epífise, é outro nome da glândula pineal, né? Então, André Luiz faz uma seguinte observação. A glândula pineal é a glândula da vida mental. Olha, está repetindo as palavras lá de René Descartes, né? É poderosa usina ligada à mente através de princípios eletromagnéticos. Que coisa fantástica! Hoje, como o Dr. Décio relatou na parte dele, a glândula pineal ela tem estruturas minerais que funcionam como receptores de campos eletromagnéticos, né? Então, muita coisa que André Luiz já falou lá na década de 40, a ciência acadêmica hoje ela está confirmando, né? Vamos ver mais alguma coisa. Em Evolução em Dois Mundos, cuja primeira edição é de 1958, capítulo 13, André Luiz fala o seguinte: o centro coronário possui no tálamo. Vocês lembram, o centro coronário é o centro, é o centro, digamos assim, diretor de todos os outros centros de força que André Luiz comenta, inclusive nesse livro Evolução em Dois Mundos, né? O centro coronário, que traz as informações do espírito, da mente, e passa para o cérebro. Então, assim, olha, o centro coronário possui no tálamo, deixa eu mostrar a região talâmica lá, vasto sistema de governança do espírito. Então, eu fiquei muito impressionada com isso, quando eu fui lendo esse material, porque a gente sempre imaginava assim, o centro coronário, quando ele pega as informações lá da mente, que vem do espírito, ele tem que jogar no córtex cerebral. Não, não é assim. Primeiro, ele joga lá na região talâmica, ele joga também na glândula pineal, que faz parte da região talâmica, e também manda emissões a partir do centro coronário para o centro cerebral, que trabalha com a região frontal. E através dessa regência,
que incide primeiro na região talâmica, lá na região bem central dos hemisférios cerebrais, é que a mente exerce comando sobre, o espírito exerce comando sobre o cérebro, né? E também André Luiz ainda em 2 livros, Obreiros da Vida Eterna, quando ele trata do desencarne de 4 criaturas, e no livro Evolução em 2 Mundos, no capítulo 17, ao falar de sono e desprendimento, ele refere o tronco encefálico como tendo ligação com a mente. Então, vocês lembram, olha, a glândula pineal, a região talâmica e agora o tronco encefálico são estruturas componentes do cérebro inicial, né? Então, vamos ver, olha, o tronco encefálico, estou mostrando lá para vocês, essa região aqui, para quem não é da área, né, que está sobremontada pelo cerebelo, e a glândula pineal está aqui. Vou mostrar a glândula pineal. Bom, então, André Luiz, nesses 2 livros, ele diz o seguinte, ele refere a ligação do espírito com a fossa romboide. O que é a fossa romboide? A fossa romboide é o assoalho do quarto ventrículo. O que é o quarto ventrículo? Olha, para quem não é da área, eu vou mostrar. Então, é assim, aqui tem o tronco encefálico e aqui tem o cerebelo. Vocês perceberam que entre o tronco encefálico e o cerebelo tem uma cavidade, ó, uma cavidade que se continua com outra cavidade grande. Essa cavidade grande aqui é o terceiro ventrículo, e essa daqui, ela vem vindo, é o aqueduto mesencefálico, e depois o quarto ventrículo, embaixo do cerebelo. Então, se a gente olhar por cima, o assoalho do quarto ventrículo é chamado de fossa romboide. Então, o André Luiz relata nesses 2 livros que, tanto no desencarne quanto no desprendimento do espírito durante o sono do corpo físico, existem liames que ficam ligando o perispírito a essas regiões, a região da fossa romboide, né? Então, em vários livros, André Luiz fala da ligação de estruturas do cérebro inicial com a mente. Portanto, na obra de André Luiz está bem clara a informação de que a mente se liga a estruturas do cérebro inicial. Bom, quando eu trato de algumas coisas assim, na literatura espírita, eu fico fuçando na literatura acadêmica para ver se eu acho alguma coisa correlativa. E achei. Nesse livro, O Mistério da Mente, no capítulo 5, de Wilder Penfield, que foi um senhor neurologista das décadas de 50, 60, 70, ele trabalhou muito, ele estudou muito soldados da Segunda Guerra Mundial que tiveram lesão cerebral, né? Olha o que ele diz nesse livro dele. A edição que eu tenho foi publicada pela EDUSP, editora da USP lá em São Paulo, é uma edição de 1983. Até quando eu saiba, esse livro estava esgotado, tanto que eu tirei xerox de algumas coisas para distribuir pelos amigos da Associação Médico Espírita do Brasil, né? Então ele diz assim, olha, o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo, é outro nome da região talâmica, né? Tálamo, porta de entrada e saída da mente. E sabe como ele justifica? Não sei se ele fala no próximo slide, não. Eu vou lembrar. Ele fala assim, por que ele chega a essa conclusão? Porque quando ele estudava lesões cerebrais de soldados da Segunda Guerra Mundial, que tinham amplas lesões do córtex cerebral, mesmo assim o indivíduo mantinha bons níveis de consciência. Entretanto, em casos de soldados que tinham mesmo córtex cerebral íntegro, mas tinha lesão na região talâmica, tinha lesão às vezes no tronco encefálico, nessa região aqui, então o indivíduo perdia completamente o seu nível de consciência. Então ele falou, olha, conclusão, o indispensável substrato da consciência, com certeza localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo, região talâmica, porta de entrada e saída da mente. Ou seja, o que Penfield está dizendo relativamente aos seus estudos, às suas pesquisas na área acadêmica, está confirmando plenamente as informações de André Luiz na década de 40 e na década de 50, né? Através dos livros que eu citei, Missionários da Luz,
obreiros da vida eterna e evolução em 2 mundos. Olha que coisa bonita, não é? A gente perceber que isso está acontecendo. Eu tenho muitos exemplos a respeito disso. Bem, então vamos indo para frente. Nessa informação de que a mente se liga ao cérebro inicial, nós temos que falar do caso do feto anencéfalo, né? O feto anencéfalo, ele é impropriamente chamado de anencéfalo. Então, eu posso dizer, o anencéfalo não é anencéfalo, porque o prefixo a ou an, ele é de negação, não é? Então, quando eu falo anencéfalo, encéfalo é toda a massa neural que está dentro da cavidade do crânio. Então, se ele é anencéfalo, quer dizer, a cavidade do crânio seria oca, o que não é o caso. O que esse feto tem é uma malformação do seu encéfalo, é um encéfalo mal formado. Então, a gente pode dizer assim, olha, todo feto com desenvolvimento organizado do seu corpinho físico, com batimentos cardíacos e outras funções viscerais, tem pelo menos o cérebro inicial, que eu marquei aqui dentro desse contorno, né? Ao qual se liga a mente. Então, a gente pode concluir que esse fetinho, diagnosticado como tendo anencefalia, esse corpinho é de um espírito reencarnante, né? A gente ouve tanta bobagem, dizer, esse indivíduo, mesmo dentro do meio espírita, esse pode abortar porque se ele não tem cérebro, não tem espírito. É uma informação totalmente equivocada. Esse chamado impropriamente de anencéfalo é um espírito reencarnante, sim. No livro dos Espíritos, na questão 358b, está escrito assim, olha, toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado? Pergunta de Kardec. Resposta, o que seria ela sem um espírito? Não seria um ser humano. Então, se aquele corpinho tem a organização de um ser humano, é sim um espírito reencarnante. A doutora Marlene Nobre, nesse número da Folha Espírita, ela fala do feto anencéfalo num longo artigo, e ela diz assim, os corpos para os quais poderíamos afirmar que nenhum espírito estaria destinado seriam dos fetos teratológicos monstruosos, que não têm nenhuma aparência humana nem órgãos em funcionamento. O que ela está falando, o que ela disse, tem base nessa questão aqui do Livro dos Espíritos. Olha, questão 136b. Kardec pergunta outra vez a mesma coisa lá do slide anterior. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiseres, menos um nome, não é? Então, eu estive com a doutora Marlene, eu tive esse privilégio de estar com ela no Supremo Tribunal Federal em setembro de 2008, numa audiência pública, quando se estava discutindo a respeito da legalização ou não do aborto do chamado anencéfalo, né? Essa senhora do meio é a dona Cacilda, mãe de uma criança que havia sido diagnosticada com anencefalia, né? Então, a gente teve 15 minutos para explicar para os ministros, tudo isso mais ou menos que eu estou falando para vocês, né? Mas eles não se convenceram, não, e infelizmente votaram a favor do abortamento do anencéfalo, né? A dona Cacilda fez um depoimento muito bonito lá também, a filhinha dela, Marcela, viveu mais de 2 anos, e ela disse assim, ela era uma pessoa assim, que tinha alegria e tristeza, inclusive era rueira, porque quando a gente saía com ela para comprar alguma coisa na padaria ou no mercado, e ela percebia que estava voltando para casa, ela começava a chorar, ela queria ficar passeando na rua, né? Em função disso, a doutora Marlene depois coordenou esse livro, eu tenho um capítulo também, A Vida do Anencéfalo, né? Então, é de saudosa memória essa nossa participação com a doutora Marlene lá no Supremo Tribunal Federal, né? Bom, mais um destaque, a busca da autoiluminação. Então, esse livro, Voltei, do irmão Jacó, que é o pseudônimo de um espírita que ficou famoso aqui na década de 20, 30, 40 no Brasil, Frederico Figner, né? Então, ele escreve esse livro mostrando a surpresa dele, porque ele foi um trabalhador espírita, ele fazia as coisas, ele consolava as pessoas e tudo, e ele achou que quando ele desencarnasse, o perispírito dele estaria luminoso, e ele ficou muito, muito frustrado, porque não, o perispírito dele não tinha essa condição. Então, ele escreve esse livro dando um recado para os espíritas,
tomarem cuidado de fazer o bem, não é fazer pelo fazer com qualquer motivação, ou para aparecer, ou porque quer sair de casa, motivos mais fúteis, não. Ele fala que o fazer o bem tem que ser baseado em ideais nobres, né? Então, a gente lembra de Jesus nos dizendo, faça brilhar a vossa luz, né? Ele exemplificou bem isso, que brilhe a vossa luz. Então, nós temos que fazer a caridade, não de maneira superficial, mas sendo caridosos. Vamos fazer atos de bondade sendo bondosos. Essa é a recomendação, inclusive, de Calderaro. E Emmanuel, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 76, ele também nos dá uma mensagem. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria. Esmagadora porcentagem de aprendizes permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. E conclui, é muito difícil encontrar oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho, né? Eu fico imaginando o seguinte exemplo. Vamos supor que a gente está andando, passa na frente de um lago, de um rio, tem alguém se afogando. Não temos outro recurso senão pular lá e tentar salvar a pessoa. Isso nós só conseguiremos fazer se soubermos nadar, não é verdade? Então, é uma metáfora da nossa necessidade de autoiluminação. E para terminar, eu vou falar para vocês, vou fazer um destaque em relação aos lobos frontais e a sua conexão com os aspectos morais. Então, nós já vimos aí para trás que à medida que a gente vai conquistando espaços maiores no nosso cérebro, na nossa casa mental, não que a gente vá jogando fora o que já conquistamos, não. Nós mantemos o nosso cérebro inicial, mantemos os atos instintivos, né? Dr. Sérgio Lopes faz um comentário muito bonito a respeito disso. Porque a pessoa acha assim, que vai evoluindo, chega uma hora não precisa mais de atos instintivos. Precisa, porque as nossas próprias reações de defesa, até de sobrevivência do corpo físico, dependem dos nossos atos instintivos, né? Mas à medida que a gente vai trabalhando com funções mais nobres e chegamos até aquisições intelectuais e morais, é o lobo frontal que tem a ver com isso, né? Então vamos falar um pouquinho disso, para que a gente faça a parte final da nossa live. Então, André Luiz, aliás, é Calderaro, no Mundo Maior, capítulo 4, 1947, ele fala assim, olha, nos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, olha o esforço outra vez aí, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Por que ele fala isso, que olha, que os lobos frontais ainda são silenciosos para a investigação científica do mundo? Porque esse livro, a primeira edição, é de 1947. E eu posso testemunhar para vocês que quando eu estive na Faculdade de Medicina lá em São Paulo, estudando o cérebro humano, eu me vali de um livro, se chamava Neuroanatomia, de autoria do professor Eros Abrantes Erati, que era responsável pelas aulas de graduação e pós-graduação em neuroanatomia. Bom, quando ele fala do lobo frontal, pena que eu não tenho esse livro aqui comigo, eu estou fora de São Paulo, para mostrar essa foto para vocês. Então, tem o desenho do cérebro, ele fala tem assim as setas mostrando as funções de várias partes. No lobo frontal, bem na parte anterior dos lobos frontais, que corresponde à área pré-frontal, tem um ponto de interrogação, porque ainda naquela época, ali pela década de 60, 70, as pesquisas em relação às funções do lobo frontal, da área pré-frontal, elas eram incipientes, né? Hoje não, hoje nós temos muita pesquisa em ressonância magnética funcional, até nos animais, em relação ao trabalho da área pré-frontal, né? Mas então, por isso que Calderaro diz isso em 1947. E quando se fala em moral,
eu gostaria de lembrar para vocês darem uma olhada no Livro dos Espíritos, questão 629. Kardec pergunta, qual é o verdadeiro significado da moral? E os espíritos respondem, a moral é a regra da boa conduta, é a distinção entre o bem e o mal, que faz com que o homem escolha fazer o bem e para o bem de todos, né? Esse é o verdadeiro sentido da moral. Bom, então, essa história do lobo frontal, ela começa mais ou menos em meados do século XIX, quando um indivíduo chamado Phineas Gage, ele sofreu um acidente, a explosão de uma mina onde ele trabalhava, e uma barra de ferro atravessou a área, destruiu a área pré-frontal dos 2 hemisférios cerebrais dele. Essa figura foi reconstruída pela doutora Hannah Damasio, e consta aí do museu da Harvard, né? É uma figura reconstruída em computação. Então, quando o Gage perdeu as 2 áreas pré-frontais dos 2 hemisférios cerebrais, então ele mudou de comportamento, de personalidade, então ficou a informação no meio acadêmico de que essa parte mais anterior dos lobos frontais tinha a ver com o comportamento e com personalidade, né? Bom, a história vem vindo em 1935, esse investigador aqui, John Fulton, ele levou 2 chimpanzés no congresso, segundo Congresso Internacional de Neurologia em Londres, e apresentou 2 chimpanzés, Beck e Lucy, em que ele tinha feito o corte, a ablação da porção mais anterior dos lobos frontais. E ele comentou que essas 2 chimpanzés entraram num estado de tamponamento psíquico, né? Ficaram assim, absolutamente inertes do ponto de vista psíquico, não tinham alegria nem tristeza, não reagiu a nada. Estava presente lá o professor Egas Muniz, que era um neurologista lá de Portugal. E ele se levantou, pediu uma parte e disse, será que isso não pode ser feito no ser humano com vistas a tratamento de doentes psiquiátricos graves, especialmente os agressivos? Diz que foi um terror, né? Todo mundo reclamou, imagina fazer isso no ser humano. Então, quer dizer, na coitada da chimpanzé pode, né? No ser humano não, mesmo visando tratamento. Bom, mas mesmo assim, ele foi para Portugal e junto com um cirurgião, neurocirurgião Almeida Lima, ele fez pioneiramente a primeira lobotomia pré-frontal, é um trabalho então de neuropsicocirurgia, em 1936, né? Isso está relatado em vários livros, inclusive nesse aqui que eu estou citando para vocês. Ele foi homenageado, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por isso, né? E essa prática, ela se estendeu por vários países, inclusive aqui no Brasil, fazendo-se a lobotomia completa ou até a leucotomia, que é o corte das fibras do caminho do lobo frontal, né? Então, isso foi extremamente utilizado. Até 1956, quando, então, por recursos terapêuticos farmacológicos, conseguiram o que a lobotomia fazia, né? Então, essa prática foi deixada de lado. Hoje em dia, os neurologistas consideram que foi a idade média da neurologia. Bom, eu vou citar rapidamente, porque o meu tempo já está terminando, alguns trabalhos, algumas pesquisas que foram feitas, mostrando a relação da área pré-frontal, do lobo frontal, com o exercício do nosso nível moral. Então, eu cito o trabalho do Dr. João Ascenso. Ele é espírita, ele é palestrante. Faz tempo que eu não vejo o João, ele é da nossa equipe de palestrante da Associação Médica Espírita do Brasil. Ele está aí nos Estados Unidos fazendo pós-doc. Mas ele publicou o seguinte trabalho, olha, evidências da neurociência cognitiva provam a tese de Calderaro, que eu coloquei nesse livro, né, o Cérebro Triuno, proposta no livro O Mundo Maior, de André Luiz. Esse artigo dele está publicado na revista Saúde da Alma, da Associação Médico Espírita do Brasil, de 2010, agosto, setembro, nesse número aqui que eu estou referindo para vocês. Então, o que ele conta nesse artigo? Que o orientador dele, o professor Jorge Moll, que é um neurologista muito conhecido aqui no Brasil, orientador dele na pós-graduação, ele fazia trabalhos com dilemas morais. Então, ele dizia para o indivíduo,
Por exemplo, olha, você estacionou o seu carro num lugar inadequado e está chegando o guarda e quer multar você. Então, você tem duas opções. Ou você dá uma propina para ele, né, dá um dinheirinho para ele, ou você, então, aceita a multa e pede desculpas e tal. Quando o indivíduo optava por uma escolha de alta moralidade, marcava essa região da área pré-frontal, né? Tem muito trabalho sobre isso, viu, pessoal? Eu estou citando outro aqui do Dr. Mário Borregar e do seu colaborador. O Dr. Mário Borregar é autor desse livro, O Cérebro Espiritual. Ele trabalhou com freiras carmelitas em oração e, através da ressonância magnética funcional, ele percebeu que quando elas estavam nesse estado de meditação, também de oração, também era marcada a área pré-frontal e algumas outras regiões do córtex cerebral. O mesmo resultado foi encontrado pelo Dr. Andrew Newberg, ele tem alguns trabalhos sobre isso, em monges budistas em meditação. Marcou também a área pré-frontal, o córtex do lobo frontal, o córtex visual, porque a pessoa imagina uma figura que é o seu mentor espiritual, né? Então, são trabalhos muito interessantes, todos eles correlacionando o córtex da área pré-frontal com os níveis de moralidade. E observação final, para terminar, André Luiz, aliás, Calderaro, no Mundo Maior, ele fala assim: há neurônios que recebem as sensações exteriores e aqueles que recolhem as impressões da consciência. Ora, o que Calderaro está falando em 1947, a ciência ainda não sabe. E eu estou me perguntando, será que eles estão no tálamo, ou no córtex cerebral, ou nos dois lugares, né? O único trabalho que eu achei que mais ou menos sinaliza essa confirmação é esse aqui. Então, o Pryber está dizendo que o fenômeno de atuação da mente nos neurônios é um evento quântico holográfico que trabalha passando a informação da mente para o córtex cerebral, através de neurônios que funcionam no modo ondulatório. Isso, para mim, é uma novidade, porque os neurônios, eles passam a informação de um para o outro através de sinapses, né? Então, esse autor está falando de neurônios que trabalham no modo ondulatório. Quem sabe são esses neurônios que futuramente vão confirmar a fala de Calderaro, de que existem neurônios que captam as impressões da consciência, né? Então, estou terminando, pessoal, aqui, cumprindo meu tempo, dizendo que eu tive muito prazer em trabalhar com esses dois queridos amigos, né? O Dr. Sérgio Lopes e o Dr. Décio Iandoli. A gente até falou, no último dia, a gente falou, vamos fazer outro livro só para a gente continuar com essa vivência, né? Que foi realmente muito prazerosa. O nosso livro foi dedicado à nossa querida líder, inesquecível, né? Doutora Marlene Nobre, a quem nós agradecemos muito e continuamos pedindo. Doutora Marlene, por favor, continue nos inspirando. Precisamos ainda do seu trabalho, do seu auxílio, né? Pessoal, então agradeço a participação de vocês e a seguida eu me coloco à disposição para comentários, para perguntas que queiram fazer, viu? Então, muito obrigada a todos, agradeço muito. Oi, doutor Ivênia, obrigado pela sua ótima palestra. Muito obrigado. Acho que a gente vê grandes clarificações aí nessa área que a gente fica sempre se perguntando, né? Mas a gente teve uma pergunta, sim. Sim, vamos lá. A gente tem uma pergunta, vamos aqui bem rapidinho, da Patrícia. Patrícia Gabriele de Godoy. Ela está perguntando, doutora, por que neuropatia? Por quê? O porquê da neuropatia, ela está perguntando aqui. Só um minutinho. Olha, a neuropatia, ela implica em afecções, né? Afecções neurais. Então, tem muitas questões, né? Muitas questões. Existem vírus, existem infecções, existem problemas degenerativos que causam afecções cerebrais, causam lesões cerebrais que são tratadas dentro da neurociência por esse ramo da neuropatia, porque patos, ela diz respeito a afecções e a neuropatia especificamente a afecções do sistema nervoso, né, do sistema nervoso central periférico. Então, é por aí.
Mas as neuropatias, as lesões orgânicas, as lesões de estruturas cerebrais, elas se refletem em sintomas clínicos, né? Tanto que nesse livro que eu escrevi na área de veterinária, eu lecionei durante muitos anos uma matéria que se chamava Correlações Clínicas entre a neuroanatomia funcional, que eu lecionava na anatomia, e sintomas clínicos, né? Porque às vezes, viu, Ítalo, o aluno chegava, que ele estava lá no final do curso, e eu tinha dado para ele a neuroanatomia no primeiro ano. Ele chegava e dizia assim, professora, mas por que às vezes as paralisias são espásticas, com aumento do tono muscular? E por que às vezes as paralisias são flácidas? Isso tem uma explicação. Depende do tipo de neurônio que é atingido. O neurônio motor superior, que está lá nas regiões corticais ou nos centros motores, ele dá uma paralisia espástica. O neurônio lá do final, que vai ser conduzido por nervos, ele dá uma paralisia flácida. Então, tem uma porção de casos assim, né? Em que lesões de determinadas áreas cerebrais, elas são identificadas pelos sintomas. Então, quando acontece alguma coisa, o animal está com alguma lesão, tá algum sintoma, eu já falo, é capaz, vamos fazer um exame, porque é capaz ele estar com lesão nessa estrutura ou naquela estrutura. Então, a neuropatia, que a nossa querida está referindo, ela é uma área muito interessante, porque ela tem correlações clínicas, né? Ela tem correlações com a neuropatologia e tem relações com o exercício da clínica, da neurologia clínica. Ok, muito obrigado. A gente tem outra pergunta aqui da Cleusa Campanha. Oi, Cleusa. A afasia, degeneração do cérebro, afeta a moral da pessoa? Olha, depende da causa, né? Depende da causa. A afasia, ela tem uma história interessante, né? Também no começo, quando se começou a correlacionar lesão cerebral com sinais clínicos, outro caso que aconteceu foi na França, se não me engano, em 1848. Um médico e cirurgião, o Dr. Pierre Broca, ele tinha um paciente que perdeu a capacidade da linguagem falada, o que se caracteriza como afasia, né? Ou afemia. Então, ele, por mais que procurasse, ele não encontrou, enquanto o indivíduo era vivo, nenhuma correlação por que esse indivíduo tinha perdido a capacidade da linguagem falada. Inclusive, ele ficava tão aflito desse senhor, o senhor Le Borgne, falar alguma coisa, que ele batia no peito dele e dizia, fale alguma coisa, e ele só dizia, tan, tan, tan. Então, essa coisa que nós temos hoje, de falar para algumas pessoas, você é um tantã, vem do senhor Le Borgne, né, que é o paciente do Dr. Pierre Broca, lá em Paris. Bom, quando o senhor Le Borgne faleceu, o Dr. Broca colocou ele lá na sala de necrópsia e fez uma necrópsia minuciosa, uma autópsia minuciosa. E encontrou, sabe o quê? Uma lesão no cérebro dele, na face lateral do hemisfério cerebral esquerdo. Eu não sei se vocês lembram, quando eu mostrei a área pré-frontal, eu mostrei o lobo frontal pintado de várias cores. Então, tem uma área vermelha, que é a área motora, tem uma área que eu pintei em cor de laranja, que é a área de Broca, que, de fato, depois se confirmou. Lesão dessa área, ela determina a afasia, determina a perda da linguagem falada, né? Então, é uma coisa interessante. Mas, olha, Cleusa, existem várias causas, né? Uma delas pode ser lesão cerebral, até estresse psicológico, traumas psicológicos podem determinar a afasia. Eu tive uma colega na adolescência, e ela era uma moça que tinha uma sensibilidade muito grande, qualquer coisa que acontecia, era filha única, não sei se por isso era muito mimada, mas ela, de repente, alguma coisa que acontecia e que ela ficava mais sensibilizada, ela perdia, ela ficava em afasia, às vezes durante semanas, né? Depois, com tratamento terapêutico e tal, voltava. Então, tem muitas causas de afasia, né? Desde lesão cerebral até traumas psicológicos. E elas afetam a moral da pessoa em si? Sim, se afetam a moral? Olha, também depende se a causa, porque, por exemplo, quando é lesão da área de Broca,
ela não tem nada a ver com moral, porque a moral tem a ver com a área pré-frontal, é outra área, né? Agora, se afeta a moral, vamos pensar nisso. Só se for alguma causa que determine simultaneamente, né, lesão, por exemplo, da área de Broca e lesão da área pré-frontal. Aí o indivíduo, mesmo que o espírito esteja lúcido, ele não consegue, às vezes, viabilizar atitudes morais mais elevadas, né? Por exemplo, em pessoas idosas que vai acontecendo isquemia do lobo frontal, às vezes a pessoa ela diminui o seu nível de cognição. Então, por exemplo, uma das funções cognitivas da área pré-frontal é da censura. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente, num determinado ambiente, eu faço a censura do que é adequado eu dizer ou não, né? Às vezes a pessoa, então, quando ela tem a isquemia do lobo frontal, ela vai perdendo essa capacidade de censura. Então, são aqueles idosos que começam a falar coisas não apropriadas, que começam a beliscar a secretária, né? Então, são coisas assim. Então, talvez, quando existe lesão de áreas que comprometem automaticamente a área pré-frontal, como é o caso de isquemia do lobo frontal, e também a área de Broca, pode acontecer afasia e distúrbios da moralidade, né? Mas isso depende muito da causa e depende da área do córtex cerebral que é lesada. Ok, até porque o cérebro é um órgão muito complexo, né, doutor? Então, assim, podem ter várias situações, né? Olha, essa coisa toda do cérebro, ela envolve coisas muito complexas, né? Uhum. Tanto que depende da visão. Dentro da área acadêmica, nós temos duas vertentes, né? Tem os materialistas, que acham que tudo que nós chamamos de consciência, mente, inteligência, são produtos do funcionamento do metabolismo do cérebro, né? São considerados fenômenos epicerebrais. E a visão dualista, que é de nós espiritualistas, é de considerar que o cérebro é uma dimensão material que interage com outra dimensão, que é a mente, que é a consciência, que é o psiquismo, e que tem uma estrutura, uma natureza diferente da natureza do corpo físico, né? Entendi. Você pode ser o nosso codificador, né? É o nosso codificador. A coisa toda é muito complicada. Mas eu adoro a neuroanatomia, sabe por quê? Ela é cheia de mistérios, né? Nada mais empolgante, nada mais estimulante do que você ir atrás de mistérios, né? Claro, claro. Ainda mais, Ítalo, na medicina veterinária, que a gente trabalha com muitas espécies, né? Isso. Então, esse mistério, ele se amplia, né, num campo muito maior. Até porque o animalzinho não pode te dizer, né, onde está ali a situação. A gente tem que fazer a leitura de alguns sinais, né? É isso mesmo, isso mesmo. É decodificação de alguns sinais. Então, vamos para mais duas e aí a gente termina. Vamos lá. Tem uma do Daniel Bartoli de Souza. Por que Calderaro... Boa noite. Por que Calderaro não ampliou tanto as regiões anatômicas que compõem os andares? Obrigado pela excelente palestra. Olha, viu, Daniel, quando eu fiz essa leitura, né, vendo as estruturas, eu meio que mentalmente pedi licença e desculpa a Calderaro, né? Por quê? Como eu estava escrevendo um livro com base num contexto acadêmico, né? Eu tinha até a obrigação de decodificar essas estruturas. Agora, Calderaro escreveu um livro, André Luiz escreveu um livro, citando as lições de Calderaro para o grande público, né, que é leigo em neurociência. Então, quando ele fala, por exemplo, que a região intermediária corresponde ao córtex motor, então eu justifico a minha leitura ser mais ampla da seguinte maneira. Tudo no sistema nervoso funciona nesse mecanismo estímulo, processamento e resposta. Então, é um circuito, né? Então, é assim, André Luiz considerou a última fase do circuito, que é o córtex motor, que ordena a função motora de um estímulo, é a resposta de um estímulo. E eu considerei na minha leitura, então, todo o circuito,
que envolve as regiões sensoriais, as regiões de processamento e as regiões motoras também. Por isso é que eu tive quase obrigação, num contexto acadêmico, de citar todo o circuito, né? André Luiz, como ele foi, o Calderaro, como ele foi, assim, digamos, mais incisivo, ele foi direto à foz desse circuito, né? Mas a gente, como sabe que tudo isso está implícito num circuito de estímulo captado pelos elementos sensoriais, de processamento e de resposta que é elaborada pelos centros motores, ele foi direto ao centro motor. Mas eu me senti na obrigação de descrever toda a circuitaria. Entendi. Viu, Daniel? E talvez, né, doutora, talvez ele estava apontando para a gente já no futuro, né, dizendo, é mais ou menos por aqui o caminho, né? Direto, né? Ele já foi direto. Mas eu, como sou professora, fui professora há 44 anos e gosto das coisas bem explicadinhas. Explicado, não, ele estava apontando para a senhora já no futuro. Eu falei que tem que explicar isso tudo muito bem, principalmente para quem é leigo, né? Porque eu fiz um livro também para todo mundo ler, não foi só para o pessoal da área, né? Isso, e agradecemos essa disposição de fazer um livro assim, explicando para a gente, que tenta entender um pouco mais sobre esse lado, né? Vamos para a última aqui, do Alten Teixeira Filho. E venha. É meu prezado amigo de, sei lá, 30, 40 anos atrás. O Alten fez pós-graduação, ele é médico veterinário, ele mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ah, legal. E o Alten foi fazer a pós-graduação dele lá com a gente em São Paulo, né? É espírita também, então a gente ficou assim, muito amigo. Eu falei com ele ainda ontem por telefone. É uma pessoa muito participando querida. aqui hoje. Eu não sabia. O Alten está perguntando aí? Vamos ver. Ele quer dizer, poder-se-ia dizer que o tálamo recebe do tronco encefálico manifestações instintivas mais primitivas e da epífise aquelas informações vindas do espírito ou perispírito? Olha, Alten, no livro eu faço uma proposta de como eu entendi o fluxo da informação do espírito através da mente, do perispírito pelo centro coronário. Então, é assim, do centro coronário, esse fluxo energético ele vai no tálamo, na região talâmica, daí ele vai para o centro cerebral, que atinge o córtex cerebral, e a hipófise. A hipófise, ela é a mestra de todas as glândulas. Manda a sua irradiação para as glândulas, que vai para todas as células, né? Chega até a todas as células do corpo físico. Do tálamo, o tálamo faz o quê? Ele manda a informação que ele recebeu do centro coronário para o córtex cerebral, para todo o córtex cerebral. E o córtex, através das áreas motoras, referidas por Calderaro, manda as informações para todas as células através das vias motoras, né? Então, vai tudo chegando na célula. Outra coisa que o centro coronário faz é mandar a informação diretamente para a glândula pineal. A glândula pineal tem dois tipos de fluxo. Ela tem um fluxo orgânico, através da secreção da melatonina, através da secreção de outras drogas, que também, através da circulação, chegam em todas as células do corpo físico. Mas ela tem também um fluxo energético, através dos elementos minerais que ela tem, que são receptores de campos eletromagnéticos, né? Então, tudo isso vai, depois volta lá para o centro coronário, volta para o espírito, faz esse trânsito de vai e vem. Agora, você está... eu entendi o que você está falando. Você está... como a mente se liga ao tronco encefálico também, e se liga à glândula pineal e tal, é claro que essas regiões, elas se comunicam umas com as outras através mesmo da rede neural, né? Então, pode ser, sim, através do centro coronário e tudo, que o que está ali algumas informações do tronco encefálico, particularmente por exemplo, da formação reticular, que ela é estimuladora da atuação do córtex cerebral, pode ser, sim, que ela mande informações instintivas para outras áreas, e a epífise, que recebe informações diretamente do centro coronário, também mande através do tálamo para o córtex cerebral. É um fluxo todo de lá para cá, né? Mas
Por exemplo, Alta, em relação à parte instintiva, tem todo um fluxo, mesmo através do sistema nervoso autônomo, né? Algum estímulo que venha estimular coisas instintivas, por exemplo, você está andando num campo, vê uma cobra. Então, automaticamente o que você está vendo estimula um dos núcleos do sistema límbico, que é a amígdala neural. Ela manda imediatamente informações para o hipotálamo, que é o principal centro comandante de todo o sistema nervoso autônomo, que vai acionar os efetores e que vão nos colocar naquela condição que o americano fala, né? To fight or to flight. Ou você luta, ou você foge, né? Foge. Então, esse é um circuito neural mesmo, viu, Walter? Agora, é claro que tudo isso, como o sistema nervoso, ele, na ocasião de alerta, de preparar você para a luta ou para a fuga, ele faz um alerta geral, né? Então, vários efetores funcionam automaticamente para você estar preparado para essa reação instintiva, né? Mas você está certo, sim. Mesmo as reações instintivas, depois elas chegam ao córtex cerebral, as reações as informações que vêm da pineal também chegam ao córtex cerebral, porque a gente acabou chamando esse livro de O Cérebro Triuno por uma razão. No começo a gente chamava de cérebro trino, mas depois eu tive a informação de um amigo de que o adjetivo mais adequado seria triuno. Por quê? Trino é o adjetivo que refere a alguma coisa composta por 3 partes independentes. Mas quando você quer referir uma coisa que tem 3 partes que interagem para que o todo funcione como unidade, o adjetivo correto é triuno. Aí a gente colocou a tempo essa titulação, o cérebro triuno, a serviço do espírito, porque qualquer informação que chega em qualquer lugar, ela interage com tudo, né? Muito obrigado, viu, pela sua participação. Fiquei feliz em te ver aí. Você também. Tem uma mensagem aqui do Dr. Décio, olha lá, ele esteve assistindo. Olha, Doutor Ivan, sabe tudo de neurologia e de espiritismo. Então, agradecendo. Olha, Décio. Um coautor estava aqui também. Olha, Décio, eu vou lembrar para você que nos sermões, o padre, qual que é, meu Deus, ele dizia assim, aos amigos o corvo é branco, né? E a tua fala aí, meu bem, é só de amigo, viu? Querer nada, pelo amor de Deus. Mas, mais uma vez, agradecemos. Eu vou trazer a Lívia aqui também. Antônio Vieira. Antônio Vieira. Aos olhos da amizade, o corvo é branco. Esses meus 2 amigos, viu, Ítalo, o Décio e o Sérgio, além de eles já eram amigos, mas ficaram assim, aqueles amigos que moram no ventrículo esquerdo, né? Moram lá dentro do coração mesmo, são amigos assim, muito queridos. Que legal, que legal. Mas, mais uma vez, doutor Ivênia, agradecemos a sua participação, a disponibilizar esse tempo aí, ficar conosco 1h20. E sempre foi um prazer tê-la conosco, eu aprendi muito. Eu que agradeço a oportunidade, viu, para você, para a Lívia, e fico muito feliz de ter tido esse convívio aí com vocês e de ter esses amigos que participaram aí da nossa live, viu? Muito obrigada a todos, muito boa noite. Boa noite.